né, no final, se a gente for verificar. E o valor legal, né, o percentual legal que o município tem que fazer em educação, constitucionalmente fixado, é de 15%. O município acabou aplicando, no total, 27%. Né, ou seja, aplicamos até além do que seria necessário. Né? Mas nós temos que depois verificar também a qualidade desse gasto que foi feito, que nem sempre você, atendendo o princípio constitucional, nem sempre significa que tudo que está sendo feito é positivo. Nós temos que avaliar isso também para que os valores sejam aplicados, mas que eles tenham uma boa efetividade. Né? Essa é uma característica nova aí, desde a emenda constitucional que alterou o artigo 37, quando fala da eficiência, né, da eficácia da atuação da administração pública. Né? Nós temos que ser cada vez mais efetivos, né, e eficientes na aplicação desses recursos. Nós sabemos que os recursos são cada vez mais restritos e as necessidades são sempre crescentes. Então, por isso, é premente que o município realmente, não só o município, o Estado e a União também, apliquem os seus recursos com a maior racionalidade possível. Né? Porque senão, às vezes, acontece um cenário desse, nós estamos vendo o percentual foi cumprido, mas nós sabemos que existem grandes problemas nessas áreas. Né? Portanto, não foi só falta de recurso. Né? Sabemos que nós temos uma rede de ensino e uma rede de saúde bem grande, né? Todas as duas são grandes. Vamos estudar até mesmo um redimensionamento, mas, infelizmente, né, não traduz, os números não traduzem a realidade que o cidadão vive. Isso foi na saúde. E em educação, nós tivemos aí o valor constitucionalmente fixado de 25%, e nós tivemos aplicado 30%. Né? Foi acima também, mas em razão desses problemas de dimensionamento e outras questões de gestão, outras questões administrativas, infelizmente o valor acima, né, não foi suficiente para manter os serviços assim de uma maneira adequada. Sabemos, lógico, que esse não é um problema exclusivo do nosso município nem do nosso estado, é geral no nosso país, mas o poder público, né, tem que lutar, atuar de modo a que esses números, né, se revertam realmente em benefícios, em eficiência no atendimento do cidadão nesses dois quesitos. Douglas, quer fazer alguma observação? Bom, com o pessoal, esses gastos, né, são os acumulados no exercício, incluindo o valor da prefeitura e também aqui do legislativo, né, eles estão inclusos aí, e nós estamos vendo que nós estamos com um percentual de 48,15%. Né? Ele está distante do limite prudencial e do limite máximo legal fixado em 60%. Né? Mas, conforme eu disse anteriormente, em razão do crescimento vegetativo dessas despesas de pessoal, né, existe a progressão dos servidores, progressão horizontal, progressão vertical, e isso acaba, de qualquer forma, acrescendo nos valores pagos a esse título. Tá? Então, independentemente de ser dado um reajuste ou não para servidores, de tempos em tempos, a folha sobe em média 4,5%, 5%. Ok? Alguma observação, Douglas? Bem, temos algumas informações relevantes para destacar. E agora essa parte vou passar para o Douglas, então, que ele vai acabar de explanar para nós. Obrigado. Essas informações que nós entendemos relevantes, aliás, foi até um pedido específico do nosso prefeito para que a gente trouxesse essas informações. Elas não fazem parte das informações obrigatórias que deveriam ser aqui repassadas, mas nesse intuito de transparência e de alertar para os tempos difíceis que teremos daqui à frente, faz sentido para a nossa gestão informar
sobre algumas variações, algumas evoluções financeiras que nós tivemos. Aproveito a oportunidade aqui para agradecer o apoio do Alício, do Edson, né, que estão aqui presentes, né, no fornecimento dessas informações, de um controle muito bem feito que eles têm. A primeira das telas retrata a evolução da receita corrente líquida do município. Nós temos uma expectativa para esse ano de 1.492 bilhões, cerca de 60 milhões a mais do que foi processado no ano passado, que todos nós sabemos que não só pela evolução das nossas despesas, como também das necessidades que temos de atender, não é suficiente. A evolução natural da nossa receita corrente líquida não é suficiente para suprir as necessidades que o município detém. Sendo assim, o município tem que buscar outras alternativas para incrementar essa receita, outras alternativas para compor essa necessidade financeira que nós teremos ao longo do ano. O Edson. Quanto ao ICMS, os repasses que nós recebemos, esse gráfico ele nos traz uma informação que é extremamente relevante. A nossa expectativa para esse ano é de 729 milhões, expectativa essa que não temos toda a esperança de concretizar, devemos nos aproximar dos 715 milhões, que apesar de ser uma quantia relevante, nos demonstra pelo próprio quadro que nós vamos retrair ao ano de 2014. Nós teremos uma receita de ICMS menor do que em 2014 nesse ano. E essa receita de ICMS, ela tem uma particularidade. Esse repasse de ICMS que nós recebemos no ano de 2017, ele é o reflexo da economia no ano de 2015, processado em 2016 e nos é pago em 2017, ou seja, no próximo ano nós vamos receber o resultado da economia de 2015, que não foi, né, pelas próprias notícias que nós temos acesso, foi uma economia extremamente retraída e que fará com que o nosso repasse de ICMS diminua ainda mais. Quem sabe nos levando de volta ao ano de 2012, o que seria muito grave para um próximo ano de gestão. Quanto ao fundo de participação, também uma verba extremamente relevante para o custeio das nossas despesas do município, a segunda maior em montante financeiro que nós recebemos. Esse gráfico nos demonstra que, apesar da pequena evolução, a nossa previsão para esse ano já é também de retração. Ainda que em pequena monta, isso é extremamente grave. Nós tínhamos uma expectativa de que a nossa participação nesse fundo fosse maior, mas, como o Pierre já colocou muito bem aqui, a retração na economia provoca diversos efeitos, e dentre eles a diminuição também do nosso montante no fundo de participação dos municípios. Depois nós olhamos isso, deixa o Douglas acabar esse campo. Bom dia, depois nós olhamos, tá bom? Dando continuidade à nossa exposição, falando agora sobre o IPVA, né, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, nós tivemos, ao longo dos últimos anos, uma evolução nesse valor, na arrecadação desses valores, e o que se pôde perceber é que realmente essa evolução não se deu em razão do aumento da frota somente, né? Ela se deu também em razão do aumento da fiscalização do Estado de Minas Gerais, das cobranças e dos meios de cobrança realizados pelo Estado de Minas Gerais. E, infelizmente, nós estamos diante também de um cenário de estagnação desse valor. Já não teremos mais acréscimo, seja pelo aumento das frotas das empresas que aqui estão, que não farão esse aumento de frota, seja pelo aumento da fiscalização. Nós chegamos ao que nós podemos colocar como nosso patamar máximo de IPVA, que demonstra também que não teremos mais receita com esse tributo. Quanto ao imposto de renda retido na fonte, eu entendo que a explanação que o Robespierre fez no momento da apresentação dos números foi bastante clara. Quando diminuem as contratações realizadas diretamente pelo município, quando diminuem o número de comissionados, quando diminui o número de contratados, é natural também que nós tenhamos um decréscimo no recolhimento na fonte do imposto de renda
Então, o cenário já mostra muito bem, desde que começamos a diminuir essas contratações e diminuir os terceirizados, podemos assim dizer, essa retenção de imposto de renda na fonte, a tendência natural é que ela também diminua. Quanto ao ISSQN e ao IPTU, que será a próxima tela, este sim nós temos aqui a oportunidade de demonstrar um crescimento, seja pelo retorno da substituição tributária, cujos efeitos nós já vamos perceber no próximo mês, que eu repito, inclusive agradecemos o apoio dessa Casa Legislativa nessa alteração que fizemos no final do ano passado, retornando com essa substituição tributária, o que antecipa o recolhimento dos tributos e ajuda na fiscalização tributária do município. Nós temos aí a expectativa para esse ano de sairmos dos 67 milhões arrecadados no ano passado e alcançarmos aí a nossa meta de 90 milhões de reais, que não é nenhuma meta extremamente agressiva, tendo em vista o montante dos anos anteriores e tendo em vista também a grande força-tarefa que faremos para alcançar esse valor, seja com fiscalização, seja com educação fiscal também para os contribuintes aqui de Betim. E como eu disse, quanto ao IPTU, mais uma vez destacando o apoio, a coragem, né, e a parceria que essa Casa Legislativa teve em nos auxiliar a modificar a sistemática de cobrança do nosso IPTU. O nosso IPTU, que consta aí do orçamento com uma expectativa de 41 milhões, obviamente que esse orçamento não contemplou a alteração do IPTU. A expectativa real que temos para esse ano é de aumentarmos em pelo menos 30 milhões, ou seja, alcançarmos os 70 milhões em arrecadação com esse tributo, cobrando realmente daqueles que devem arcar com esse pagamento, que são as empresas, aqueles que realizam atividades comerciais. Então, o recado que eu passo a todos vocês, né, a mensagem que eu passo a todos vocês, a pedido do nosso prefeito, é de que realmente serão anos difíceis. Nós vamos precisar contar com a parceria de todos que aqui estão, e eu não me refiro, obviamente, só aos vereadores, mas todos os representantes que aqui estão, todos os membros, né, dessa nossa cidade que aqui estão, para que nos apoiem, nos deem o seu irrestrito apoio, pois o nosso trabalho será feito com muito afinco, com muita transparência, e é essa a mensagem que eu trago a todos vocês. Muito obrigado e um bom dia a todos. Eu queria só fazer mais duas observações. Primeiro, eu gostaria de registrar o nosso agradecimento também a Davidson do Prado, que integra a equipe de transição, né, e está colaborando conosco desde o ano passado, né. Foi meu antecessor lá na Secretaria Municipal de Auditoria e Controle Interno. Muito obrigado, viu, Davidson, pelo trabalho desenvolvido até o momento, e a gente sabe que ainda temos muito trabalho, né, porque com essa alteração, né, do sistema, é natural que nós tenhamos alguns problemas nesse primeiro fechamento. Mas o Deus está lá nos auxiliando, né, toda a equipe, o Renato, né, o responsável por nossa contabilidade, e o pessoal lá da Fazenda que trabalha junto com o Douglas e também a minha equipe lá. Bom, e além disso, a gente gostaria de registrar o número dos restos a pagar, né, com relação a 2016 que nos foram passados. Esse número não temos ainda 100% de certeza se ele que ele irá se manter. Pode ser alterado. Nós acreditamos que não deve ser muito diferente do que nós vamos falar. Mas, né, nós gostaríamos de deixar registrado, porque é uma das informações também que é importante que seja passada, né, principalmente num momento desse de transição de governo. Bom, os restos a pagar processados, ou seja, que são aqueles que estão pendentes apenas do pagamento, montaram em 77 milhões 33.658, tá? Um valor bastante considerável. E além desse, temos os restos a pagar não processados. Sobre esses aí nós inclusive, né, vamos fazer um trabalho mais profundo, mas que um valor ainda superior a esse, R$ 92.470.608, né? Os dois juntos, portanto, né, que foram
dívidas que vieram do exercício anterior, vão resultar num total de R$ 169.504.267. Né? A gente sabe que vamos ter que pagar esses valores também e, além disso, continuar aí com a execução normal de todos os projetos e programas do governo, né? Bem como também arcar com as despesas regulares aí do município. Mas, né, o prefeito e todas as nossas equipes de trabalho estão empenhadas aí para que a gente consiga resolver logo todas essas questões, né, para que o nosso município aí possa ter uma retomada, né? E a expectativa é que, né, nós iremos lograr êxito aí nos nossos esforços, principalmente, como destacou o Douglas, com a parceria e colaboração dessa casa, né, o presidente, o Léo Contador e os demais vereadores. Então, agradeço a atenção de todos e tenham um bom dia. Obrigado. Obrigado a você. Paulo Vicentino, parece que vai fazer uma pergunta. Bom dia a todos, o presidente Léo, o presente. Eu queria só colocar uma observação na questão do setor de TBI. Às vezes, a gente até fui procurar pelos cartórios, a dificuldade que tem no TBI muitas vezes, o atendimento no ITBI, a forma que é feita lá. É um lugar de arrecadar e nós precisamos arrecadar. Então, a forma de tratar as pessoas. Assim, eu estou falando de ver como experiência própria muitas vezes. Às vezes o funcionário demora a fazer, às vezes a pessoa vai pegar fazer alguma coisa lá e demora 3, 4 horas para você pegar alguma coisa. Então, assim, eu acho naquele setor ali que eu acho sempre as mesmas pessoas, eu tenho conhecimento próprio, as mesmas pessoas estão naquela direção lá. É um lugar que todo lugar que você tem que arrecadar, você tem que tratar bem. Né? Então, assim, eu acho que o ITBI, assim, o pessoal tem esse contato com as pessoas lá, porque é um lugar que eu vi essa experiência lá, é o seguinte, de ter o tratamento com as pessoas. O pessoal do cartório mesmo coloca, às vezes as pessoas assim, lá têm uma dificuldade de resolver, de fazer. Então, que a gente possa estar nesse setor que você arrecada, você tem que dar uma atenção maior. Às vezes a pessoa da imobiliária vai fazer, o cartório vai fazer, um despachante fazer um trabalho lá, e às vezes a demora muito grande para o cara quer pagar, né? Ele quer deixar dinheiro lá e muitas vezes ele perde 4, 5 horas. Então, assim, eu acho que esse setor que nós arrecadamos da prefeitura, nós temos realmente ter um carinho muito grande, né? Pensar como é que está funcionando. Né? Nesse caso aí, realmente nós tivemos um problema de não